Olá, irmão, bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada cada coração. Irmão, hoje é dia 20 de 12 de 2017, às 8h40, gravando esse vídeo para nós falarmos sobre disciplina. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre disciplina hoje. E eu quero falar debaixo, vamos pôr um tema nisso, né? O assassinato da disciplina. Infelizmente a gente vê que nos dias atuais a disciplina ela foi colocada de lado dentro da igreja. E a gente vai ver a Bíblia em específico, né, nas cartas paulinas, que são as cartas que instruem a igreja como ela deve proceder, que foram esquecidas trechos das cartas paulinas e mais ainda, né? Quando se pega alguns trechos, eles mudam esses trechos. Quando se pegam alguns trechos que falam até disciplina, invertem o que realmente está sendo dito, que está sendo falado a respeito da disciplina. Hoje não se pode mais disciplinar dentro de uma igreja, não se pode mais falar e nem se pode corrigir mais. Porque se você falar ou se você corrigir dentro de uma igreja, as pessoas elas vão sair da igreja. As pessoas elas vão se sentir humilhadas. E há uma inversão de valor muito grande com relação a isso. Porque a pessoa ela comete algo de errado e você a disciplina. E a pessoa que está errada é o que disciplinou e não o que estava fazendo algo de errado. Por quê? O que estava fazendo algo de errado é tido como inocente, é tido como uma pessoa, como uma vítima, e quem o disciplinou é tido como uma pessoa que não ama, como um ditador, como uma pessoa arrogante, soberba, religioso. E há uma inversão de valores muito grande. A gente vê, irmão, chega a ser revoltante quando a gente olha nas coisas naturais, né, dessa vida. Quando a gente vê aí os direitos humanos, né? É revoltante, irmão. A gente vê que um criminoso, ele mata e faz tudo que tem de errado, de torpe, que tem que ser feito, e depois se prende ele para que ele seja feita a justiça, e a justiça vai e solta, porque chega lá um psicólogo, um entendido, que na realidade a gente percebe que não é entendido coisíssima nenhuma, mas um entendido do assunto, e vai fazer vai ter uma conversa com ele, e nessa conversa vai ver que ele foi uma pessoa que passou por muita dificuldade na infância, isso foi o que motivou ele a fazer essas coisas, então nós temos que soltar e temos que ajudar, e ainda ajudar financeiramente. É revoltante, né? A família de quem passa por isso, e eu conheço algumas pessoas que já passaram por isso, sentem-se revoltados, sentem-se... não tem palavra para dizer, né? O sentimento dessa inversão de valores, que a pessoa ela comete tantos delitos e quando se prende depois manda soltar essa pessoa. Então não tem sentido, não tem um pingo de senso. E infelizmente é a mesma maneira o que está acontece dentro da igreja. A pessoa ela comete algo de errado, comete algum delito, vamos dizer assim, dentro da igreja, delito entre aspas, dentro da igreja, e um pastor que se preze, um líder que se preze, ele terá que corrigir aquilo, porque aquilo vai se alastrar dentro da igreja, aquilo vai contaminar outras pessoas. Então, quando o líder ou o pastor toma uma decisão, infelizmente as pessoas hoje elas vão ficar do lado da pessoa que cometeu o erro. É algo, lógico, eu estou falando de maneira generalizada, são todos, né? A gente acaba colocando de maneira generalizada, né? Mas a grande maioria fica ao lado da pessoa que cometeu o erro, sabe?
A gente não vê mais hoje exclusão dentro da igreja. Se houver exclusão dentro da igreja de pessoas que estão dando problema, a vontade do povo é excluir o líder, é o pastor que está fazendo isso, né? E tudo isso, irmão, eles em prol tudo isso eles se escondem atrás do chamado amor, né? Tem que amar as pessoas, tem que cuidar. A gente ama, a gente cuida, a gente orienta, a gente fala, a gente conversa primeiramente, mas persistir no erro, irmão, precisa ser disciplinado. Criou-se um conceito que eu acho que é até uma certa idolatria nos dias de hoje, chama-se numerolatria, né? A pessoa que tem idolatria a números. Então eles pegam e colocam quanto mais pessoas dentro da igreja, mais é o que importa. Não é assim. A gente tem que olhar que o Senhor não quer quantidade, Ele quer qualidade. Deus não está preocupado em encher o inferno, Ele está preocupado em povoar o céu. Então coloca pessoas ali dentro, né, como se fossem igrejas, e deixa as pessoas ali, porque as pessoas, elas, no tempo certo, Deus vai trabalhar, a gente só tem que amar. Não, a gente tem que corrigir. Isso é papel da igreja, foi dado à igreja. Se a gente lê as cartas paulinas, a gente vai ver que ali tem muita correção. O livro de Coríntios é uma carta de correção. Dos Gálatas, da mesma maneira. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, conforme diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo, ele está preocupado em apresentar a igreja como uma esposa virgem, e ele estava zeloso com isso. Veja a pureza. Então a gente tem que se preocupar com a pureza da igreja, né? Agora parece que estão preocupados mais em colocar mais e mais pessoas ali dentro. É lógico que nós não devemos ser pessoas ríspidas, rígidas, né? Ao ponto de apertar tanto a porta do céu que ninguém passa, porque ela já é estreita, né? Mas também não podemos deixar as coisas fluir e correr a maneira que o povo quer, achando que Deus vai fazer a obra. Sim, nós sabemos que é Deus quem faz, mas Deus, Ele otorgou essa missão para a igreja. Então somos nós que devemos ali pregar a palavra, corrigir. E as pessoas que se encontrarem dentro do conceito bíblico ficarão. Se não quiserem ficar, como diz o apóstolo João, saíram, porque não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, não sairiam. Então a gente tem que manter a palavra certa, a gente tem que corrigir. Não temos que preocupar tão somente com o crescimento. É lógico, como pastor, dizer que a gente não se preocupa com o crescimento é uma utopia, é uma mentira, mas a gente não pode ficar focado somente nisso. A disciplina faz parte. Se a pessoa comete algo de errado, ela precisa ser disciplinada. A gente vê que na própria natureza é assim. Se a gente toma uma atitude errada na nossa vida, a gente recebe as consequências lógicas do ato mal feito. Na vida espiritual também é a mesma maneira. Se a gente toma decisões erradas na nossa vida, quem tem que pagar por isso é quem tomou a decisão errada, e precisa ser pagado por isso, precisa responder por isso, precisa ser responsável pelos seus atos, por ter feito algo de errado. Então hoje as pessoas estão deixando de lado a disciplina dentro da igreja. Não se pode disciplinar mais, não se pode falar mais. Mas nós devemos disciplinar, nós devemos corrigir, sempre com amor, é lógico, com respeito, com carinho, mas devemos corrigir. Devemos corrigir. Tem jeito de corrigir com respeito, com amor, carinho? É lógico que tem, é óbvio que tem, né? Não temos que ser um troglodita. Às vezes vamos dizer assim, qualquer situação a gente já vai expondo. Então a gente tem que chegar, chamar, conversar, né? Fala com carinho, fala com jeito, com respeito. Não é chegando já xingando, e a pessoa comete talvez um erro, o primeiro erro que a pessoa comete
A pessoa já vai logo excluindo ela, expondo, não. Agora é bem verdade, se a pessoa ela começa, você vai conversando com carinho, vai conversando, e ela sendo reincidente várias vezes no mesmo ato e aumentando ainda outras atitudes erradas, e você está conversando, você está falando, chega um ponto que você vai ter que tomar uma atitude um pouco mais séria, mais drástica. É igual o filho você vai conversando, você vai corrigindo, você vai disciplinando, aí chega um ponto que se a situação, tanto que você conversa e fala, não resolve, você vai ter que tomar uma decisão mais séria, talvez umas palmadas, colocar de castigo, tirar um objeto que ele gosta, tirar uma televisão, um videogame, não sei, né? Uma brincadeira, enfim, ou até mesmo, como disse, umas palmadas, se for o caso. Então, assim tem que ser. Se for o caso lógico, a gente está falando de membro, não são filhos, né? A gente não vai dar palmadas nele, né? Mas se tiver que tomar uma decisão um pouco mais séria, de colocar de banco, e como eles dizem, né? Colocar no banco, e tem que ser feito. E se a pessoa continuar, mesmo você fazendo e continuar dando os problemas, essa pessoa ela tem que ser disciplinada e tem que ser cortada do rol de membro da igreja. Ah, só Deus pode fazer isso. Não, Deus deu essa incumbência para nós. Deu para nós. Você vê que lá no livro de Coríntios, no capítulo número 5, o apóstolo Paulo mesmo fala acerca de uma situação que estava acontecendo de um rapaz que estava adulterando. E eles falam para ele, falam assim, escuta, vocês ainda, como é que vocês não colocaram esse camarada para fora ainda? Vocês estão tolerando? Aí ele fala, né, eu digo que eu entrego esse rapaz aí nas mãos de Satanás para ser provado na carne, né? Mas que Deus tenha misericórdia e salve a alma dele no último dia. Mas tira esse mico do meio de vocês. Então a gente vê que a disciplina é algo que acontece de fato dentro da igreja. Ela precisa acontecer dentro da igreja. Não podemos aceitar as coisas a qualquer maneira, deixar as coisas correndo a qualquer maneira, não, porque vamos ficar só com um número quantitativo de pessoas. Não, a gente tem que preocupar com a qualidade, com a palavra de Deus. É interessante a gente olhar que na igreja primitiva, os nossos pais na fé, como que eles faziam os cultos é algo tremendo, porque eles tinham o hábito de fazer os cultos nos domingos, primeiro dia da semana. E por que eles começaram a fazer isso aí? Para eles poderem tentar desvencilhar um pouco do judaísmo. A gente sabia que o judaísmo era a grande barreira. Eles não estavam entendendo que o cristianismo é o pleno cumprimento do judaísmo, que ninguém conseguiu cumprir as leis, mas Cristo cumpriu. Então eles iam abandonar a fé em Jesus Cristo e continuar ainda nas leis, sendo que Cristo cumpriu de uma vez por todas. Então, para eles poderem desvencilhar, principalmente do sábado, que era algo muito forte para eles, né, a observância do sábado, eles passam a fazer os cultos dele, então, no domingo, no primeiro dia da semana. Só que eles faziam os cultos e as reuniões que eles faziam e eles viviam em comunidades, uma grande parte vivia em comunidade. Então eles trabalhavam no sábado e eles iam descansar no domingo. A observância deles seria no domingo por conta disso. Então eles vinham no domingo na parte da manhã e ficava a parte da manhã até o horário do almoço, era o culto deles. Então chegava na parte da manhã, o culto era aberto ao público, todos estavam ali reunidos, participavam, qualquer um podia participar. Terminava-se o culto, fazia-se o apelo às pessoas que queriam aceitar Jesus Cristo. As pessoas que aceitavam a Jesus depois seriam trabalhadas com mais cuidado, com mais cautela, iriam na casa, iriam explicar com mais detalhes, vamos dizer assim, né? mais perto, mais próximo. Mas essas pessoas ainda não eram aceitas como membro da igreja. Elas só seriam aceitas como membro da igreja depois de batizado. Só que é interessante que essas pessoas só eram batizadas, os catecúmenos, depois que eles dessem prova de fato da conversão deles, que era uma conversão sincera, uma conversão verdadeira, uma conversão real. Então as pessoas acabava-se o culto, eles eram despedidos, eles iam para suas casas e posteriormente ali eles iam realizar a Santa Ceia. A Santa Ceia era só para quem era membro em plena comunhão com a igreja. Eles não davam a ceia para quem
acabou de chegar na igreja. As pessoas que iam ser batizadas levavam às vezes 2, 3 anos para que elas fossem batizadas, para que elas pudessem dar mostra realmente que elas mudaram de vida. Então esse era o conceito que eles tinham, a preocupação de ter uma qualidade dentro da igreja. Hoje as pessoas, elas chegam na igreja, elas aceitam. Eu já vi casos uma vez, estava vendo batismo numa determinada igreja e a pessoa aceitou a Jesus Cristo e batizou ele exatamente naquele momento, e no domingo seguinte, foi o batismo no sábado, no domingo eles tomaram a Santa Ceia, sabe? A pessoa começa a colocar pessoas dentro da igreja. Por isso que as igrejas têm tanto problema no dia de hoje, porque ela não é seletiva no tocante a fazer parte da membresia. A gente não pode ser seletivo com relação à pessoa, esse pode, esse não pode, mas com relação a adentrar dentro da igreja, tem que ser pessoas que passaram pela peneira da palavra de Deus. Se passaram pela peneira da palavra de Deus, eles vão entrar, senão não tem porquê ser. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas, elas não estão preocupadas mais em apacentar ovelhas, mas estão muitas vezes alimentando bodes dentro da igreja. O mesmo Senhor disse que isso é profético. Por quê? Porque o Senhor falou que vai separar os bodes das ovelhas. Então o Senhor mesmo já está mostrando que não dá para andar junto. Então, e como que a gente faz para poder fazer essa separação? Através da disciplina. Mas infelizmente não se pode disciplinar mais hoje. E eu quero aqui defender também os pastores, né? Estou dizendo que os pastores são sempre certos, não estou dizendo isso, mas eu mesmo, por passar por situação com relação a disciplinar dentro da igreja, passei por uma inversão de valores muito grande. Uma pessoa que só estava dando problema dentro da igreja, eu ajudando. Depois que eu tomei uma decisão e conversei várias vezes, ajudei, levantei e tal, e tive que, depois não me restou outra alternativa a não ser excluir essa pessoa do hall de membro da igreja. Uma boa parte da igreja ficou do lado dessa pessoa. Porque o senhor não podia excluir, expor a vida da pessoa. Mas espera aí, é ela que está expondo a vida dela. É essa pessoa que está expondo a vida dela. Não sou eu que estou expondo. Ela expôs. Então a gente vê essa inversão de valores muito grande. É muito perigoso isso daí. A gente precisa disciplinar. Agora, digo ainda para vocês, pastores, né? Independente dessa inversão de valores estar acontecendo, independente dessa situação estar acontecendo, a gente precisa fazer o que é certo. Tem que fazer o que é certo. A gente vai ficar sozinho. Não tem problema. Não tem problema. É melhor a gente ficar sozinho com Cristo do que cheio de pessoas com essa situação toda. Então nós precisamos disciplinar as pessoas. Com respeito, com amor, com carinho. Nós precisamos disciplinar. Agora, a primeira pessoa que precisa ser disciplinada somos nós mesmos. Aliás, se nós olharmos, a raiz da palavra discípulo vem de disciplina. Então, as pessoas não querem exercer uma disciplina, querem caminhar a qualquer maneira, de qualquer jeito. E a Bíblia, ela é um livro de disciplina. Toda a Bíblia é um livro que nos ensina a ser disciplinados. Nós precisamos ser disciplinados. Não podemos andar a qualquer maneira ou a qualquer jeito. E a isso Satanás dá o título de religioso. Antigamente, ele colocou o título de puritano associado a um grupo de pessoas retrógradas, fechadas, intolerantes. Hoje ele coloca, como não tem mais o grupo dos puritanos, ele coloca então essa pecha de religioso. Você é religioso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós temos que ser compromissados com a palavra de Deus. Não podemos deixar a palavra de Deus cair no desuso, a disciplina. E a lupa que nós devemos olhar é através da palavra de Deus. E se a pessoa não está querendo cumprir com o que diz a palavra de Deus, infelizmente
essa pessoa não pode ficar no nosso meio, infelizmente. Nós precisamos de uma reforma urgente. Precisamos voltar à doutrina apostólica, esquecer essa doutrina humanista. Esse abre aspas amor que eles estão pregando aí, esse amor é algo destrutivo, não é o amor de Deus. Isso aí é uma grande jogada, uma grande sacada de Satanás. Ah, porque você tem que amar e deixar. É o mesmo caso que a gente vê na política a respeito desses partidos. Eles usam a democracia para poder colocar o que é errado. Então, eu tenho direito. O errado não tem direito. O que é errado não tem direito. Não tem essa de a gente buscar o lado das coisas erradas. Não, a gente tem que buscar o que é certo. O que é errado ele não tem direito. Só que ele vai, como que ele vai usar o termo que ele vai usar para eles poderem buscar o espaço deles? É democracia. Que, diga-se de passagem, parece muito bonito. E hoje o termo é o amor. Aliás, tem um vídeo do Papa que ele fala a respeito do amor na união de várias religiões. Irmão, o fato de eu não aceitar, de eu não concordar e eu não colocar dentro da igreja essas situações, outras religiões, outros conceitos, não significa que eu não ame, não significa. Eu apenas não concordo, não aceito, porque a palavra de Deus diz que não deve ser aceito. Como que vai mostrar, como que é que essa pessoa vai dizer que a pessoa não ama, que ela tem ódio? De uma maneira, se ela persegue, se ela não conversa, se ela maltrata, aí sim. Se ela tem ódio, se ela sente raiva, ira, defama, aí sim a pessoa não ama. Agora, se ela não concorda, porque a palavra de Deus diz que não deve ser feito, não significa que não ama. E essa é a grande sacada de Satanás, através do amor. Vamos aceitar tudo, vamos colocar tudo. Não. Você vê que interessante que quando Moisés ele vai sair da terra prometida, o faraó fala para ele: olha, faz o seguinte, faz o sacrifício seu aqui na terra mesmo, vai aqui pertinho. Moisés fala: não, nós vamos sumir daqui, nós vamos sair dessa terra, não tem parte nenhuma. Se a gente sacrificar aqui no Egito, isso é abominação ao nosso Deus. Não, nós vamos sacrificar aonde Deus nos mandar, nós vamos sair daqui. Não tem comunhão. Da mesma maneira, às vezes a gente está prestando culto que é abominável a Deus, porque a gente está tolerando as coisas erradas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que abrir o espaço para que as pessoas se convertam, não é isso. Lógico que temos que abrir, mas agora aceitar como membro e deixar as coisas correr de maneira frouxa dentro da igreja é muito perigoso. Isso aí não é do agrado de Deus. A minha oração é que a disciplina ela seja ressuscitada dentro da igreja. Essa é a minha oração, porque o que nós estamos vivendo hoje, cada um fazendo o que é reto aos seus próprios olhos dentro da igreja, igual no período dos juízes, né? Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. A gente vê a catástrofe que está gerando dentro das igrejas e toda essa situação que nós estamos vivenciando. Então, povo de Deus, não vamos aceitar. Com respeito, converse com os seus pastores. Pastor, olha, a situação está assim. Pastores, ouça também os liderados mediante a palavra. Eu tô com medo de perder membro. Eu acho que o Senhor vai passar por situações mais difíceis por permitir essa situação acontecendo dentro da igreja, que Deus colocou você para ser um dispenseiro. Deus colocou você para legislar ali dentro, para tomar as decisões certas, para não permitir os erros que estão ali dentro. Não tome as decisões que têm que ser tomadas. Eu sei que as pessoas vão falar, as pessoas vão dizer um monte de coisa, mas elas falam de qualquer maneira. Então a gente tem que tomar essa decisão que é certa, e a decisão certa é disciplinar com amor, com carinho, né, com respeito, com temor, sempre em oração e tendo a palavra de Deus como norte para que a gente possa tomar essas decisões. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.